intraempreende. Esse vídeo é exatamente sobre isso e quais as vantagens de você empreender ou intraempreender. Oi, eu sou a Lu Diniz e eu ajudo as pessoas a terem mais produtividade nas suas vidas e nas suas empresas. E a minha pergunta para você é: você tem uma empresa ou você trabalha em uma empresa? Para você entender se você empreende ou se você intraempreende, é importante você saber qual é o seu posicionamento na atividade que você exerce hoje. Se você tem uma empresa, você é a pessoa que está à frente dessa empresa, então você empreende. Agora, se você trabalha dentro de uma empresa, sabia que hoje em dia o mercado está procurando demais pessoas que intraempreendem? E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. E você vai ver as vantagens de você poder colocar para fora todo o seu conhecimento e toda essa sua vontade de transformar o mundo, de trazer soluções dentro da empresa onde você trabalha. As empresas cada vez mais estão procurando intraempreendedores. A gente sabe que tem muita gente aí que tem muita vontade de fazer uma transformação, trazer soluções, está cheia de ideias, mas que não quer correr o risco de abrir uma empresa. Porque a gente sabe que quando a gente abre uma empresa, a gente tem muitos encargos, tem muitas responsabilidades e não necessariamente a pessoa quer assumir esses riscos. Mas se você está trabalhando dentro de uma empresa, é importante que você saiba que muitas empresas hoje em dia têm buscado o perfil de inovação até para sobreviverem. E aí a gente percebe que tem incubadoras e empresas com áreas e departamentos de inovação e trazem pessoas de dentro da própria empresa que têm vontade de empreender, mas querem manter aquela segurança de estarem dentro de uma empresa que dá todo esse suporte. E aí essas pessoas, esses intraempreendedores, conseguem achar soluções diante de problemas internos dentro da empresa. Pode ser que você nesse momento esteja se perguntando: Lu, eu não sei exatamente se eu sou uma pessoa intraempreendedora. Eu sei que eu trabalho dentro de uma empresa, mas quais seriam as características de uma pessoa intraempreendedora? Então eu vou te falar algumas delas aqui e ver se você se reconhece. A primeira delas é que você tem uma visão estratégica. Geralmente quando a gente empreende, a gente anda de balão. Isso é uma terminologia que eu uso, que eu gosto de falar para as pessoas, que quando a gente anda de balão, a gente consegue visualizar tudo de cima. Então essa é a visão estratégica. Se você trabalha dentro de uma empresa e você sempre gosta de saber de todos os departamentos, entender os processos, conseguir entender a jornada que acontece ali dentro da sua empresa, com o intuito realmente de saber cada etapa e ter clareza disso, você provavelmente é uma pessoa que tem uma visão estratégica. Aquelas pessoas que não têm uma visão estratégica, geralmente elas ficam mais focadas em um departamento único, elas não se preocupam muito com as outras coisas que estão acontecendo e elas entram, executam o trabalho delas e tá tudo bem, ótimo. Elas só não têm o perfil estratégico. Se você tem um perfil estratégico, já é um ponto que você pode considerar que você tem características de uma pessoa intraempreendedora. É importante falar também que as pessoas que pensam de forma estratégica, geralmente elas se antecipam ao futuro, ou seja, elas olham todo o cenário e elas já pensam lá na frente, já juntam possibilidades e falam: olha, talvez se acontecer esse tipo de problema a gente possa encontrar essa solução e essa solução. Isso é sempre pensar de forma estratégica, se antecipando aos fatos. E com isso você ganha muito, sai muito na frente. As pessoas que pensam em inovação e empresas que pensam em inovação geralmente estão um passo à frente. Um exemplo claro que a gente tem disso é o perfil das pessoas que trabalham no Google, na Apple, na Microsoft e por aí vai. Outra coisa que essas pessoas têm é um pensamento visual. Eu falo que trabalhar com gestão visual ajuda demais a produtividade das pessoas porque fica tudo ali na cara. Então é como se você estivesse fazendo aquele passeio de balão que eu falei lá, mas assim, num quadro. Então você coloca vários post-its, por exemplo, você faz aqueles mind mapping, que são aqueles mapas mentais. É fácil para você trabalhar com brainstorming, então você está sempre trazendo novas ideias. Isso faz com que você tenha uma visão mais ampla. Então eu falo que isso daí é um pensamento visual. Você consegue visualizar tudo de forma mais clara do que muitas pessoas que às vezes olham um processo único. Outra característica é a da pivotagem. Pivotagem é um termo que a gente usa bastante em startup e ele significa que você tem tranquilidade de mudar a direção. Tá tudo bem para você se a gente está por um caminho e daqui a pouco
empresa entende que, olha, não é bem por aqui que a gente tinha que ir e você muda de caminho. Isso é uma característica de quem empreende, porque quando a gente empreende, a gente sabe que as coisas podem mudar e essa habilidade de agir rápido faz com que muitas empresas sobrevivam e outras empresas que são mais lentas acabem morrendo. Um exemplo disso, por exemplo, é a Kodak, é a Xerox. Elas acabaram morrendo porque elas demoraram para tomar atitudes, elas demoraram para entender que o mercado estava se modificando e para agirem também. Então, se você tem essa característica de pivotar com tranquilidade, e isso às vezes é assustador para empresas maiores, especialmente empresas um pouco mais engessadas, que não focam tanto em inovação, é uma característica de um empreendedor e, no caso de você que está trabalhando dentro de uma empresa, de um intraempreendedor ou de uma intraempreendedora. Outra coisa bastante característica é essa questão do senso de propósito. A pessoa que intraempreende, ela tem bastante tranquilidade, sabendo qual é o propósito da empresa e caminhando junto com esse propósito. Então ela aceita receber críticas, ela entende da responsabilidade dela e ela é uma pessoa proativa. Geralmente a pessoa que intraempreende, ela não espera receber ordens, ela está sempre buscando inovação, ela está sempre buscando soluções novas. É uma pessoa que gosta de estudar, é uma pessoa que se preocupa com a produtividade, ela se preocupa em como ela gere o tempo dela, qual é a qualidade das entregas dela. Isso é uma característica muito marcante das pessoas que intraempreendem, assim como das pessoas que empreendem. Qual é a vantagem de você ter intraempreendedores na sua empresa? A vantagem é que essas pessoas estão sempre buscando inovação, estão sempre buscando solução e com isso a sua empresa passa a ter muito mais agilidade. Eu sempre falo o seguinte, que se você quer chegar rápido, você vai sozinha. Mas se você quer chegar longe, você vai acompanhada. Por quê? O seu tempo só tem 24 horas, cada dia seu tem 24 horas. E dentro dessas 24 horas você consegue aprender coisas limitadas. Ao passo que se você tem outras pessoas junto com você, no seu time, que tem a intenção, tem a característica de intraempreender, essas pessoas vão correr junto com você. Elas não vão esperar ordens para elas se mexerem. Elas vão correr atrás de soluções o tempo todo. Então a agilidade da sua empresa te proporciona maior produtividade, maiores resultados. Com isso, o time todo cresce. Cada vez mais a gente tem percebido que as empresas estão buscando inovação, estão buscando mentes que busquem soluções das mais variadas. Cada ser humano tem experiências únicas, tem uma bagagem única. Quando você dá a voz para essa pessoa, você dá oportunidade para essa pessoa trazer o conhecimento dela à tona, o time todo cresce. Por isso que a gente fala muito da questão da produtividade. A soma de todas as pessoas sempre é maior do que 1 mais 1. Eu falo que 1 mais 1 nunca pode ser 2. 1 mais 1 tem que ser 3, 4, 5, 6. Então, quando você junta pessoas que têm pensamentos diferentes, mas um propósito único, a sua empresa alavanca de uma forma extraordinária. E aí você pode perguntar o seguinte: como eu faço para incentivar que as pessoas intraempreendam dentro da minha empresa? A primeira coisa que você tem que ter é uma cultura organizacional que permita essa inovação. E por que eu te digo isso? Às vezes você que é empreendedor, empreendedora, acha que você está colocando essa cultura dentro da sua empresa, mas muitas vezes as pessoas não sentem essa liberdade, então elas têm que sentir. Provavelmente dentro da sua empresa você tem muitas pessoas que têm muitas ideias para muitos problemas que você às vezes não está vendo. O dia a dia faz com que a gente encontre problemas e não necessariamente a gente comunique aos nossos superiores. Então, dentro da sua empresa, você não consegue estar onipresente, você não consegue saber tudo o que acontece o tempo todo. Mas, se você tem um perfil de pessoa lá dentro que intraempreende, que é intraempreendedora, essa pessoa vai focar nos problemas, vai te trazer e automaticamente ela já vai te propor uma solução. Então você tem que estar de portas abertas para receber essa solução. É importante que haja receptividade, haja feedback. Por isso é importante também que você tenha um canal de comunicação totalmente aberto. Uma caixa de sugestões, uma valorização para as sugestões dadas, inclusive uma campanha, por exemplo, de incentivo às soluções dadas. Existem muitas empresas que já estão fazendo isso e a transformação tem sido gigante, fora
o faturamento que tem aumentado. Então as empresas têm aumentado consideravelmente a produtividade delas pelo simples fato de darem vazão às ideias das pessoas. Outra coisa que você pode fazer é procurar dentro da sua empresa pessoas com características empreendedoras. É notório ver quem tem o perfil de empreendedor e quem não tem. E uma vez que essa pessoa está dentro da sua empresa, ela passa a ser intraempreendedora se você der a oportunidade para ela correr junto contigo. É importante que os seus gestores também sejam pessoas que inspiram as outras pessoas, gestores que inspiram o time a trazer novas ideias, a trazer novas soluções, são gestores que devem ser muito bem cuidados, porque a gente normalmente percebe que vários gestores sentam na cadeira de gestor e acabam só exercendo o papel deles de delegar funções. Só que quando a gente não só delega função, controla, mas também dá feedback e incentiva as pessoas, cria-se um clima gostoso para trabalhar. E aí eu falo que as pessoas acabam entrando no flow, ou seja, elas acabam fazendo tarefas que são sim desafiadoras para elas, mas que elas conseguem trazer resultados. E quando a gente entra no estado de flow, a gente consegue produzir muito mais. As pessoas conseguem ser mais felizes no ambiente de trabalho delas, as empresas são empresas que passam a ser mais desejadas, porque as pessoas falam, olha, é gostoso trabalhar nesse lugar, eu me sinto bem. Oportunidades de crescimento são importantes, oportunidades de dar vazão às ideias são importantes. Então esses são os elementos que você pode proporcionar dentro da sua empresa para que ela seja mais produtiva, permitindo que intraempreendedores tragam resultados para você. E aí, conseguiu entender se você é ou não é uma pessoa intraempreendedora? Deixe seus comentários aqui e eu quero saber se tem alguma coisa que te trava começar a intraempreender. Se você já decidiu que na sua empresa, na empresa onde você trabalha, não tem espaço para você intraempreender, a minha próxima pergunta para você é: e aí, já pensou em empreender? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo artigo de blog ou em algum lugar por aí. Tchau!